Estamos aqui para o nosso 19º encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade de estarmos aqui novamente reunidos em torno da Tua Palavra. Peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre nossos corações o Espírito Santo, para que nos ajude neste momento, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que possamos receber todas as graças que o Senhor quer derramar sobre cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade, estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos e hoje a gente vai ler do 35 ao 43. Então, Marcos, capítulo 5, versículo 35 a 43. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha morreu. Por que perturbas ainda o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga e ele viu um alvoroço. Muita gente chorando e clamando em alta voz. Entrando, disse: Por que este alvoroço e este pranto? A criança não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. Ele, porém, ordenou que saíssem todos, exceto o pai e a mãe da criança e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse-lhe: Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes então, expressamente, que ninguém soubesse o que tinha visto, e mandou que dessem de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós vemos aqui que Jesus ainda falava com a mulher, né? Vamos lembrar que a gente estava vendo a mulher hemorroísa. E vamos lembrar também que a mulher hemorroísa é aqueles que creem em Jesus pela fé. Então, é o Novo Testamento. E a menina é a sinagoga, o antigo Israel, que é aqueles que tiveram que ver, né? Que eram as 12 tribos de Israel. Então, aqueles que tiveram que ver, que viram milagres, né? Maravilhas, proezas de Jesus, né? Coisas grandiosas que Deus realizou, não Jesus. Então, vamos só relembrar: 12 eram as 12 tribos de Israel, o Antigo Testamento, sinagoga, aqueles que tinham que ver milagres, né? Que viram milagres e assim creram. A mulher, 12 anos, que sofria do fluxo de sangue, e aí os pagãos, os gentios, né, aqueles que seriam salvos também através da fé em Jesus Cristo. Então, o Antigo Testamento e o Novo aqui se entrelaçam novamente. Então, Jesus é aquele que veio dar plenitude a tudo isso, tanto ao Antigo quanto ao Novo, nada separado. Os dois é um só. Jesus, o Antigo anunciava Jesus, que agora o Novo Testamento vem nos mostrar. Só lembrando, gente, que tudo que está aqui na Bíblia, tudo que a gente está lendo, esses milagres, realmente são verdadeiros. O que a gente faz aqui é ler as entrelinhas do que mais isso quer nos dizer, né? O que ensinamento é esta cura? Que ensinamento é esse milagre a gente ainda pode ver
não só no que está escrito aqui, no sentido literal, vamos ver no sentido espiritual. Então, realmente aconteceu, porém, nas entrelinhas, a igreja, o nosso magistério, né? A nossa tradição nos ensina coisas maravilhosas e grandiosas. Então, nós vamos ver aqui que nós não temos, né, que descartar esse milagre nada. Então, realmente, crer e ver tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através disso. Porque se fosse, né, se tivesse livro suficiente, se fosse escrito tudo que Jesus fez, não teria livros suficientes no mundo, né, nem papel, porque foi muita coisa. Então, é isso que a gente aqui faz e traz, tá? O que a igreja já trouxe. Então, eu só passo para vocês o que aqueles, né, os santos e os doutores da igreja já fizeram. Só leio o que eles já escreveram. Então, aqui, nós vamos ver que, quando ele ainda falava, chegou alguém e já falou, né? Por que você ainda está perturbando o mestre? A tua filha já morreu, fica quietinho aí. E o que Jesus vai e fala para o pai, que estava desesperado, porque a filha estava morta, né? E aí, ele vai e fala, não temas, crê somente. Então, aqui, Jesus, ele não repreende, né, aquele homem desesperado, mas sim ele encoraja aquele homem a crer e a ter fé. Então, é isso que Jesus veio. Jesus veio mostrar que, para os judeus, ele queria que eles acreditassem que ele era aquele enviado, que eles crescem nele para que eles também pudessem ser salvos. São Crisóstomo vem nos dizer que aqui ele chamou Pedro, Tiago e João. Por que ele chamou Pedro, Tiago e João? Porque Jesus queria mostrar que eles seriam aqueles que devolveriam a vida. Isto é, pela confissão, eles libertariam uma alma morta, uma alma à beira da morte, porque estava dominada do pecado. Então aqui Jesus vai, chama eles para que eles não tenham medo da morte. São Crisóstomo diz que por essas palavras, não temas, né, crê somente, Jesus acalma a agitação interior daquele homem e ensina que nós não devemos ter medo da morte. Ensina os seus discípulos a suportar a morte com virilidade, porque de fato, depois da sua vinda, a morte já não era mais morte, simplesmente um sono. Então aqui Jesus já vem mostrar que ele iria ressuscitar e aí a morte não seria a palavra final para nós. Já São Rábano de Mauro, não é santo, perdão, no sentido moral, ele vem nos dizer que a menina morta na casa é a alma que está morta em seus pensamentos e em seus pecados. O Salvador diz que ela dorme, porque aqueles que pecam na vida presente ainda podem ressuscitar pela penitência e pela confissão que os apóstolos sucessores, agora os nossos sacerdotes, darão a estas almas mortas. Os tocadores de flauta são os aduladores que aplaudem aquela alma que já está morta. Então, essas pessoas que gritavam e choravam, eram aquelas pessoas que aplaudiam aquela pessoa que, estava no pecado. Então, por isso que Jesus vira e fala, não, sai todo mundo daqui. Então, é para isso que chamou os discípulos, tá bom? Então, isso estava na catena áurea de São Mateus. Agora, nós vamos pegar aqui a de São Lucas, que vem nos dizer, Santo Atanásio, que o Senhor exige a fé de todos que o invocam. Não porque ele precisa disso, né? Não porque ele precisa do apoio, porque afinal ele é aquele que dá a vida e dá a morte, dá a fé a quem ele quiser. Mas para
para não parecer que ele faça acepções de pessoas. E a todos que creem, ele confere seus dons. Então aqui, lembra que lá no Israel, no Antigo Testamento, só aqueles que eram da tribo eram favorecidos pelo Deus de Israel? Agora aqui Jesus vem mostrar que o quê? Não é só assim. Ele também, ele é o distribuidor. Então aqueles que creem e aqueles que ele não faz acepção de pessoas. Então todos aqueles que creem vai ter os dons dele. Então, ele manifesta e favorece só os que creem, a fim de que não recebam os benefícios os que são infiéis, certo? Então aqui Deus mostra que ele é o Deus da vida e o Deus da morte. Aqui Jesus mostra que ele, nessa ressurreição da filha de Jairo, ele mostra a sua divindade, porque só Deus poderia ressuscitar os mortos. Quando outros fazem, suplicam a ele, e aí ele confere o poder neles para poder ressuscitar, né? Assim, Elias ressuscitou, né? Uma pessoa lá no Antigo Testamento, Pedro também ressuscitou, no Ato dos Apóstolos nos fala, né? De uma pessoa que, em Jope, se eu não me engano, que Pedro ressuscitou. Então, assim, os outros fazem porque ele confere o poder, mas ele não precisou suplicar para ninguém, simplesmente ele falou e aconteceu, tá bom? Então, isso também nos traz a catena do Evangelho de São Lucas. Então, a ponto de ressuscitar uma morta, Jesus expulsa todos da casa, como querendo ensinar que fujam da vanglória e não façam nada para aparecer. Aqui São Teofilacto diz: fuja da vanglória e não faça nada por ostentação. E ele pôs então todos aqueles que choravam, porque aqueles que choravam eram aqueles que não acreditavam, né, na morte, na ressurreição, e só estavam ainda parados na morte. Então, ninguém, portanto, deve desprezar ultrajando a vitória de Cristo. Por isso eles zombavam dele, né? Que venceu a morte e transformou o sono em vida. Não choreis, por isso ele diz, ela não está morta, mas dorme, mostrando que, com tudo que lhe estava ao seu alcance, ele a traria de volta à vida como se despertasse alguém do sono. Mas mesmo assim zombavam dele. Então Jesus não repreendeu os que o zombavam, simplesmente afastou. Depois nós vamos ver também aqui na catena de São Marcos a beleza porque ele afastou. Então vamos lá. Então aqui Jesus vai e fala, ela não está morta, né? Ela só dorme, porque na verdade para ele a morte é um sono. E quando a gente morrer, simplesmente ele também irá só nos chamar e nós iremos para ele. Então aqui é isso que ele mostra. Ele chamou o pai com a mãe, como os mais necessários que todos os outros, e os seus discípulos, porque ele ia investir essa autoridade para eles da confissão. Depois nós vamos do perdão dos pecados, né? Depois nós vamos ver isso agora mesmo. Só que vamos pensar aqui a grandiosidade e a maravilha que é a bênção do pai com a mãe. Ninguém ama mais um filho do que o pai e a mãe. Depois de Deus, é claro, né? Porque pode uma mulher te esquecer, eu jamais te esquecerei, já diz a palavra. Porém, depois do pai e da mãe, ninguém ama mais o seu filho. Ninguém ama mais um filho. Então, gente, aqui nos mostra que o pai com a mãe tem o poder na palavra, tem o poder na bênção, de curar, de tirar da morte, de fazer milagres na vida do seu filho.
Então, gente, vamos aproveitar isso que o Senhor aqui nessa palavra nos mostra, né? Que nós possamos só dizer palavras boas que edifiquem nossos filhos. Porque a palavra de um pai e de uma mãe pode tanto exaltar como afundar a vida de um filho. Então, nossas palavras para com os nossos filhos devem ser muito bem pensadas antes de ser ditas. Antes de serem ditas, devemos recorrer a Deus para que Ele nos auxilie com essas palavras. Para que Ele nos auxilie. Padre Léo falava isso, né? Tanta gente vai e procura o Papa, ou um bispo, ou um padre para dar ou outra pessoa que reza para dar uma bênção para o seu filho, sendo que você, a pessoa que mais ama, se implorar o Espírito Santo, você batizado, implorar a assistência do Espírito Santo e fazer isso pelo poder do Espírito Santo de Deus, você também conseguirá fazer e trazer essa cura, essa libertação para a vida do seu filho. Porque o poder da bênção de um pai com uma mãe é muito maior do que de outras pessoas. Porque o amor do pai com uma mãe é muito maior. Claro que devemos sempre recorrer à igreja, sempre recorrer à bênção de um padre, de um diácono, né, da oração pelos nossos irmãos. Aqui eu estou colocando só a importância do pai com a mãe, não rejeitando as outras coisas. Certo? É que às vezes a gente que é pai e mãe nem pede para os filhos, né? Nem reza, nem pede a Deus pelos filhos e já procura outras pessoas. Então, saiba que também temos esse poder, porque o Senhor aqui mostrou na cura aqui do filho, né? Da filha de Jairo. Então, ele deu a vida à menina com a mão e com a palavra. Então, ele tomou a menina pela mão e disse: menina, levanta-te. A mão de Jesus, tendo o poder de dar a vida, vivifica o corpo morto. Já a voz acorda aquela que jazia morta. Aqui mostra que a menina tinha 12 anos, né? Já vimos o porquê, mas também mostra que escreveram porque ela tinha 12 anos, para mostrar que ela não era nenê, né? Ela já tinha a idade de andar. Então, no seu ato de andar, ela se revela não somente desperta, mas também perfeitamente curada. E ela anda, né? Para mostrar que aquilo não é uma invenção, que realmente aconteceu. E depois ela come, né? Jesus manda dar de comer a ela. Então, quer dizer, manda dar, olha, mais uma vez os discípulos, nós vamos ver isso também. Manda dar de comer a ela, para mostrar que não era um sonho, realmente ela estava curada, ela estava viva verdadeiramente. Já em sentido místico, São Beda vem nos dizer o quê? Uma vez salva a mulher do fluxo de sangue, logo em seguida ele anunciou a filha do chefe do sinagoga que estava morta. Pois, enquanto a igreja dos gentios, vamos lembrar lá, enquanto a igreja dos pagãos era purificada da mancha dos vícios pela fé, né? Vamos lembrar. Então, a mulher estava sendo curada da hemorragia pela fé. Então, a filha, né, que é a antiga sinagoga, imediatamente foi libertada do zelo da mentira e da inveja, pois não quis crer em Cristo e afligiu a igreja que creu. Então, o que acontece? Jesus estava ali curando, chegou alguém e virou, né, falou para Jairo que a filha já estava morta. Então, eles queriam mostrar que a menina estava morta e agora sim, aqui Jesus quer que aquela que, se ele cresce, né, por isso que ele fala não temas crer somente, se ele cresce realmente aquela que jazia morta, iria ressuscitar, certo? Também pela fé, porque ele ia ter que crer. Aqui fala que hoje é dito por aqueles que veem a condição dos judeus
abandonados por Deus, o modo que não creem, por isso não podem ser restaurados. Por isso julgam que, se ele suplicar a ressurreição dessa sinagoga, aí sim eles ressuscitarão. Mas Jesus quer mostrar o que aqui? Que se o povo judeu, se o povo de Israel, a assembleia, né, dos doutores, quiser crer, também eles serão salvos. Uma vez que os judeus e Israel perdeu a alegria da habitação do Senhor, como recompensa da sua infidelidade. Ela como que jaz entre os que choram e gritam. Então, como aqueles que choram e gritam porque pararam na morte, não aceitaram Jesus como aquele que havia de vir. Então, Jesus, segurando a mão desse povo, vai lá, né? Pega a menina, segura a mão desse povo, faz eles levantar, pois quer antes purificar a mão desses judeus que estava cheia de sangue, porque oprimia o povo pelas leis. E aí sim, aquele povo que cresce, pudesse ressurgir, levantar e se colocar a serviço de Jesus. Então, na cura da mulher hemorroísa e no reerguimento da menina, mostra-se a salvação do gênero humano, que foi dispensada pelo Senhor de tal modo que, primeiramente, alguns de Israel viessem para a fé e depois entrasse na plenitude do povo que seria salvo. Então, gente, é isso aí, né? Jesus veio, aqui nos diz São Beda, que Jesus veio primeiramente para o povo de Israel e depois, agora, para todos. Por isso os 12 anos, ao passo da mulher que tinha 12, sofrido 12 também. Então a mulher que tinha sofrido 12 anos pelos pecados, né, porque não cria, não tinha fé, foi salvo também aqueles que antes tinham fé e agora não estavam acreditando no próprio Jesus que estava ali diante dele. São Beda vem nos dizer que, continua nos dizendo que deve-se notar que faltas leves e cotidianas se podem curar pelo remédio de uma penitência mais leve. Daí que o Senhor tenha ressuscitado com uma voz muito dócil a menina que jazia no quarto, dizendo: menina, levanta-te. Mas para que pudesse transpor a barreira do sepulcro, quando Lázaro morreu, já fazia 4 dias, ele perturbou-se a si mesmo, derramando lágrimas. Então aqui nos mostra que quanto mais grave a morte da alma, tanto mais enérgica a necessidade de que persista o fervor do penitente. Mas também deve-se notar que a culpa pública exige um remédio público. Por isso Lázaro, chamado de dentro do sepulcro, foi visto pelo povo. E já os pecados leves podem ser apagados por uma confissão e uma penitência secreta. Por isso a menina que jazia em casa levantou-se e, diante de poucas testemunhas, as quais se ordenou que o fato não fosse divulgado a ninguém. Também Jesus mandou que o povo, a multidão, fosse para fora para que a menina fosse ressuscitada. Pois, se antes não for expulso dos locais mais secretos do coração a multidão das preocupações mundanas, não ressurge a alma que interiormente estava morta. E convenientemente ela se levanta e anda, pois a alma ressuscitada dos pecados não deve reerguer-se das imundícias das más ações, mas também progredir nas boas obras. Então, não deve somente reerguer das imundícias, mas deve progredir nas boas obras. E logo se faz necessário que ela seja saciada com o pão celeste, vale dizer, que seja
participante da palavra e do altar divino, nos diz São Beda. Então vamos entender aqui, Jesus vem nos dizer, ensinar com isso que o quê? As faltas leves, né? Não precisa de coisas, pode ser feitas num lugar, num ambiente mais reservado. Então, isso traz o mistério e a grandiosidade da confissão. Então, a gente vai lá, o sacerdote, né, em persona Christi, lentamente nos acolhe, amavelmente nos corrige, nos repreende, nos ensina, nos exorta, nos dá uma penitência leve e ali nós somos perdoados. Já algo muito grave deve realmente ser feito de modo público. Por isso aqui faz essa alusão entre Lázaro e a menina. Porque Jesus teve que gritar, né? Lázaro, sai para fora. E a menina não. A menina ele pega na mão e fala Talita, né? Talita cum, que é levanta-te, menina, né? É isso que Jesus faz a cada penitência, a cada confissão que a gente vai de coração sincero e aberto, arrependido. Ele vem cá, minha filha, né? Levanta, vem de novo, vamos tentar de novo. Então é isso que Jesus vai e fala. E não precisa de muita gente. Então não precisa de ser nada assim. Então aqui Jesus fala que antes da gente ir confessar, a gente deve fazer esse exame de consciência para o quê? Tirar todos os nossos pensamentos, né? Expulsar dos locais mais secretos do nosso coração a preocupação mundana. Então tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus, todo aquele pecado tem que vir realmente para fora, para que a gente possa realmente fazer uma boa confissão. E aí sim, diante da confissão, da absolvição, a gente ter essa vida nova. Então aqui nos fala muito da confissão, nos fala muito do sacramento da penitência. Mas nós temos que lembrar que não fala só disso, isso é um sentido, porque tem outros sentidos também, né? Aqui nós vamos ver que depois da confissão, o que a gente tem que fazer? O que Jesus falou? Vai e dê a ela o de comer. Olha, e mandou que dessem de comer a menina, não foi ele que deu. Então, ele mandou que desse. Então, aqui também os discípulos, né? Os sacerdotes agora. Porque aí vale a pena dizer, São Beda vem nos falar que para que as pessoas, né? Não adianta só ser perdoado se não puder progredir na obra e na ação. Por isso a menina levantou e andou uma ação, tá? Levantou uma ação. Então, depois que a gente é perdoado, a gente tem que realmente querer não voltar para essa vida, nos colocar em ação, fazer boas obras, mas a ser alimentada por quê? Por qualquer comida? Não. Pelo pão que o sacerdote nos dá. Qual é esse? Pela transubstanciação, é o próprio corpo e o próprio sangue de Jesus. Pela missa, a palavra é o próprio alimento que sai da boca da pessoa que está lendo no ambão, mas na verdade é o próprio Cristo que vem nos alimentar. Então devemos, sim, sempre nos alimentar da palavra divina e do altar. Então olha que lindo, gente, que vem nos explicar toda essa parte desse evangelho. E nós agora, então, encerramos esse capítulo 5 do Evangelho de São Marcos. Tá joia? Então, mais daqui uns dias eu volto a gravar o nosso 20º encontro, iniciando com São Marcos, capítulo 6. Vamos agradecer a Deus, né? Essa oportunidade que Ele nos dá, agradecer ao Espírito Santo pela inteligência que me deu para poder compreender o que os santos padres falaram, os santos doutores, e poder passar para vocês, que realmente eu seja um instrumento na vida dele e que vocês possam crescer em sabedoria, entendimento e principalmente no conhecimento e no amor desse Deus que tanto nos ama. Vamos pedir agora que o anjo da guarda
esteja sempre conosco, nos ajudando a sermos dócil à voz do Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.